Grace Millane, de 22 anos, era uma jovem britânica cheia de vida e com grandes sonhos. Após se formar na Universidade de Lincoln em Publicidade e Marketing, ela decidiu tirar um ano sabático para viajar e explorar o mundo. Em outubro de 2018, ela partiu de Londres com destino a Lima, no Peru, onde começou a viagem de sua vida. Ela passou 6 semanas explorando a América do Sul e, em novembro, seguiu para a Oceania. Chegou à Nova Zelândia no final do mês, um destino que ela esperava ser inesquecível. No dia 1º de dezembro, Grace se hospedou em um albergue em Auckland, onde socializou com outros viajantes. Naquela noite, ela decidiu abrir o Tinder e, após passar por vários perfis, fez uma conexão com um homem de 26 anos, chamado Jesse Kempson. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte. Para Grace, era apenas mais uma aventura de viagem, uma chance de conhecer alguém novo. Ela foi filmada pelas câmeras de segurança saindo do albergue e indo em direção ao Sky City, onde ela encontraria Jesse. O encontro parecia ser normal, um simples jantar entre duas pessoas que se conheceram online. Eles se encontraram na entrada do restaurante e se cumprimentaram com um abraço. A câmera captura Grace e Jesse entrando juntos no restaurante. Eles parecem estar se divertindo, conversando e rindo. Após o jantar, o casal se dirigiu para um segundo bar e depois para um terceiro destino. A noite estava avançando, mas nada parecia fora do comum. Até o momento, Grace ainda estava em contato com seus amigos, enviando mensagens como sempre fazia. Grace envia a última mensagem para um amigo próximo, dizendo que estava bem, antes de ir ao banheiro. No entanto, algo mudou quando Grace se levantou para ir ao banheiro. Jesse foi filmado vasculhando sua bolsa. Uma cena perturbadora que já começava a mostrar que as intenções dele estavam longe de ser inocentes. A câmera do hotel capta Grace chegando com Jesse. Essa é a última imagem de Grace viva. Ela entra no hotel de Jesse, aparentemente sem saber que a tragédia estava prestes a acontecer. Às 21h40, Grace entra no elevador com Jesse, e é a última vez que é vista em vida. O que aconteceu naquele quarto, ninguém pode dizer ao certo. O que sabemos é que Grace foi vista viva pela última vez ao entrar no hotel de Jesse. O restante da noite permanece envolto em mistério. Na manhã do dia 2 de dezembro, amigos e familiares de Grace começaram a se preocupar. Ela não havia respondido às mensagens de aniversário enviadas por sua família, algo que era incomum, pois Grace sempre mantinha contato. Seus pais tentaram ligar para ela, mas as chamadas foram direto para a caixa postal. O silêncio era ensurdecedor. As câmeras de segurança capturam Jesse saindo do hotel sozinho, logo cedo, por volta das 8 horas. Ele é visto indo até uma loja de conveniência, onde compra itens suspeitos, como uma mala nova e materiais de limpeza. Depois, ele passa o resto do dia realizando várias atividades. Mas, curiosamente, nenhuma tentativa de contato com Grace foi registrada. Esse comportamento, seguido da ausência de Grace, começou a levantar sérias preocupações sobre o seu desaparecimento. Preocupados com o silêncio, os pais de Grace tentaram entrar em contato com as autoridades locais. No dia 5 de dezembro, a polícia começou a investigar o caso, e logo ficou claro que o desaparecimento de Grace não era um acidente. As câmeras de segurança ajudaram a rastrear seus passos desde o momento em que ela se encontrou com Jesse. Mas logo as investigações se aprofundaram em um cenário ainda mais sombrio. Jesse aparece descartando sacos de lixo em um parque, um gesto que, mais tarde, seria ligado ao encobrimento de evidências. Ele parece agir com confiança, mas as câmeras capturam cada movimento. À medida que os dias passavam, a investigação se intensificou. Jesse foi interrogado,
mas sua versão dos eventos não se alinhava com as imagens capturadas pelas câmeras de segurança. Ele tentou negar qualquer envolvimento com o desaparecimento de Grace, mas as provas contra ele começaram a se acumular. Eventualmente, os investigadores descobriram uma quantidade substancial de sangue de Grace no quarto de Jesse, algo que ele tentou esconder. A partir daí, a história de Grace se tornou ainda mais trágica. Ele não só havia causado sua morte, mas tentou apagar todos os vestígios de seu crime. A polícia finalmente localizou o corpo de Grace em uma área isolada, ao norte de Oakland, em um terreno afastado, escondido entre a vegetação. Quando os investigadores chegaram ao local, a cena revelava os horrores do que realmente aconteceu naquela noite. Grace havia sido estrangulada, e as evidências apontavam que ela lutou até o último momento, tentando se defender. A posição de seu corpo e os ferimentos indicaram que a morte não foi instantânea, o que sugeria uma luta desesperada pela vida. No julgamento, foi concluído que Jesse, após cometer o assassinato de Grace Millane, tentou apagar todas as evidências de forma meticulosa. Ele foi filmado em câmeras de segurança, comprando uma pá em uma loja de ferragens em 3 de dezembro de 2018, poucos dias após o crime. Além disso, foi visto saindo do hotel com uma mala, na qual transportou o corpo de Grace até uma área isolada em Waitakere Ranges, ao oeste de Oakland. Lá, ele enterrou o corpo. Em um parque próximo, ele descartou um saco preto contendo panos e outros itens com sangue, tentando se livrar das evidências. As câmeras de segurança capturaram esses momentos cruciais, mostrando Jesse realizando essas ações com a intenção de encobrir o crime. A polícia, com base nessas imagens e nas evidências encontradas, conseguiu rastrear seus movimentos e localizar o corpo de Grace enterrado, confirmando a brutalidade do assassinato. Durante o julgamento, a defesa de Kempson alegou que a morte de Grace foi resultado de um ato sexual consensual que deu errado, mas essa versão foi refutada pelas evidências apresentadas. O juiz, ao analisar a gravidade do crime e a tentativa de encobrir o assassinato, sentenciou Jesse Kempson à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional somente após cumprir 17 anos de pena. Em 29 de abril de 2022, Vicky White, uma funcionária do sistema penitenciário do condado de Lauderdale, no Alabama, dos Estados Unidos, estava em um dia aparentemente normal de trabalho. Ela tinha 56 anos e uma carreira sólida na polícia, com um histórico de mais de 17 anos de serviço. Vicky era bem respeitada no trabalho e havia sido promovida a supervisora de segurança. Ela parecia ser uma profissional dedicada e confiável, mas ninguém imaginava que naquele dia ela tomaria uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Naquela manhã, Vicky White, conhecida por seu comportamento responsável, solicitou uma transferência incomum. Ela iria transportar um prisioneiro, Casey White, para uma avaliação psicológica no tribunal. Vicky explicou que seria apenas mais uma rotina de transporte, uma tarefa que ela já havia realizado outras vezes. Porém, o que parecia ser uma simples transferência se tornaria o começo de um dos casos mais intrigantes da história recente. Casey White, o prisioneiro que Vicky estava encarregada de transportar, era um homem de 38 anos com um histórico criminal bastante violento. Ele estava preso desde 2015 por assassinato e outros crimes graves. Seu comportamento dentro da prisão havia sido problemático e ele estava aguardando julgamento por outro crime. Casey era perigoso e estava sob vigilância constante. Vicky, de alguma forma, havia se envolvido com ele antes do dia da fuga, o que ficou claro durante a investigação posterior. Na manhã da fuga, Vicky e Casey desapareceram sem deixar rastros. Quando as imagens das câmeras de segurança começaram a circular, ficou claro que algo estava muito errado. Vicky não levou Casey ao tribunal como deveria. Em vez disso, ela fez uma curva inesperada, indo em direção a um estacionamento isolado, onde o carro foi encontrado mais tarde, abandonado. A fuga tinha começado. Após abandonar a viatura, os dois embarcaram em um veículo de fuga, previamente preparado,
um Ford Edge laranja comprado com identidade falsa. Nos dias seguintes, autoridades confirmaram que não se tratava de um sequestro. Vicky havia planejado a fuga. Ela vendeu sua casa semanas antes por um valor abaixo do mercado, retirou cerca de $90 mil em dinheiro e comprou armas, roupas e equipamentos de comunicação. Durante a fuga, o casal trocou de carro várias vezes, usou disfarces e se hospedou em motéis baratos, sempre pagando em espécie para evitar rastreamento. A busca envolveu o FBI e gerou grande cobertura nacional. Após 11 dias foragidos, o casal foi localizado em Evansville, Indiana. A polícia chegou até eles depois que um funcionário de um lava-jato notou um carro abandonado e chamou as autoridades. O Cadillac utilizado por eles estava registrado em nome falso e ligado ao casal. Vicky e Casey estavam hospedados em um motel próximo. Quando tentaram sair, foram perseguidos. A tentativa de fuga terminou em poucos minutos, com o veículo capotando após uma manobra arriscada. Durante a abordagem policial, Vicky White atirou contra si mesma. Ela foi socorrida, mas morreu no hospital. Casey White foi preso no local, sem ferimentos graves. Ele foi imediatamente transferido para uma prisão de segurança máxima. Dentro do carro, os policiais encontraram armas, dinheiro em espécie e mapas com rotas traçadas. Segundo investigações, a intenção de Vicky era desaparecer com Casey e iniciar uma nova vida. O caso chocou o país. Vicky era conhecida como uma funcionária exemplar, sem histórico de conduta imprópria e estava a poucos dias de se aposentar. A relação entre ela e Casey teria começado em 2020, enquanto ele já cumpria a pena na prisão. Ainda não está claro se houve manipulação por parte de Casey ou se Vicky agiu por conta própria. A família, colegas e autoridades seguem divididos entre perplexidade, tristeza e tentativas de entender o que levou uma mulher com carreira estável e respeitada a protagonizar uma fuga que parecia saída de um filme. Casey White continua preso, enfrentando novas acusações relacionadas à fuga, além de responder por um homicídio cometido em 2015. O caso Vicky White permanece como um dos episódios mais inesperados e intrigantes da crônica policial americana recente. Susan Powell, nascida Susan Cox, e Joshua Powell se casaram em abril de 2001 após um breve namoro. Ambos eram seguidores da fé Mormon, embora Susan fosse mais dedicada à religião do que o marido. Logo após o casamento, o casal morou por um curto período na casa do pai de Joshua, Steve Powell, em South Hill, Washington. No entanto, Susan percebeu que o sogro havia desenvolvido uma obsessão por ela e a estava secretamente filmando. Preocupada, Susan insistiu que o casal se mudasse, e eles acabaram se estabelecendo em West Valley City, Utah, onde tiveram 2 filhos, Charles, nascido em 2005, e Braden, em 2007. Apesar da aparente estabilidade familiar, o casamento enfrentava problemas. Joshua demonstrava um comportamento controlador, recusava-se a participar dos serviços religiosos com a família e mantinha contato frequente com o pai, o que gerava tensão. Além disso, o casal enfrentava dificuldades financeiras devido aos hábitos de gastos excessivos de Joshua, que levou o casal a acumular dívidas significativas. Em 2007, Joshua declarou falência, com mais de $200 mil em dívidas. Em julho de 2008, Susan gravou um vídeo preocupante, no qual expressava suas preocupações sobre o futuro e documentava seus ativos, como se estivesse se preparando para o pior. Ela também compartilhou com amigos os problemas em seu casamento e começou a explorar a possibilidade de se separar de Joshua. A situação indicava que o relacionamento estava em crise, com Susan cada vez mais consciente dos riscos que enfrentava. Na manhã de 6 de dezembro de 2009, Susan, Charles e Braden participaram de um serviço religioso e depois passaram a tarde na casa de um vizinho. No dia seguinte, amigos e familiares ficaram preocupados ao não conseguirem entrar em contato com Susan ou Joshua e relataram o desaparecimento de toda a família. A polícia invadiu a casa temendo que a família pudesse ter sido vítima de envenenamento por monóxido de carbono, mas não encontrou ninguém.
No entanto, notaram 2 ventiladores soprando em um ponto úmido no sofá. Por volta das 17 horas do dia seguinte, Joshua voltou para casa com os 2 filhos e foi levado para a delegacia para interrogatório. Ele afirmou que havia deixado Susan dormindo em casa pouco depois da meia-noite do dia 7 de dezembro e levou as crianças para acampar em Simpson Springs, no oeste de Utah. Essa história parecia altamente suspeita, já que Joshua teria ido acampar após a meia-noite, em condições de congelamento, e precisava estar no trabalho poucas horas depois. A polícia visitou Simpson Springs, mas não encontrou evidências do acampamento descrito por Joshua. Durante uma nova busca na casa dos Powell, os investigadores encontraram vestígios de sangue de Susan no chão e uma carta escrita por ela, expressando medo por sua vida. Em um movimento estranho, logo após o desaparecimento da esposa, Joshua liquidou os fundos de aposentadoria de Susan, cancelou seus compromissos regulares e retirou os filhos da creche. Ele também deu várias entrevistas à mídia, nas quais tentou justificar sua decisão de levar as crianças para acampar em condições tão adversas. Ele afirmou que já haviam feito isso antes, mas o relatório do tempo indicava uma nevasca, tornando a história ainda mais improvável. Posteriormente, descobriu-se que o casal enfrentava sérios problemas conjugais e Susan havia expressado preocupações sobre sua segurança. O desaparecimento de Susan permanece um mistério, mas as circunstâncias suspeitas e as ações de Joshua após o fato levantaram muitas questões sobre seu envolvimento. O filho mais velho, Charlie, confirmou que a viagem de acampamento havia acontecido e que sua mãe, Susan, estava com eles. No entanto, o filho mais novo, Braden, contou uma história diferente. Ele desenhou uma van com 3 pessoas dentro e disse aos cuidadores que mamãe estava no porta-malas. Apesar dessas pistas, a polícia não tinha evidências suficientes para acusar Joshua de qualquer crime, embora ele permanecesse como pessoa de interesse no desaparecimento de Susan. Após o desaparecimento de Susan, Joshua levou os filhos e voltou a morar com seu pai, Steve Powell. Ele tentou repetidamente descredibilizar Susan como mãe, espalhando rumores falsos sobre sua saúde mental. Enquanto isso, os pais de Susan lutaram pela custódia dos netos. Quando a polícia descobriu pornografia infantil e vídeos secretos de várias mulheres e meninas no computador de Steve Powell, os avós maternos conseguiram a custódia temporária de Charlie e Braden. Joshua se mudou e recebeu permissão para visitar os filhos algumas vezes por semana, sob supervisão de uma assistente social. Em 5 de fevereiro de 2012, Charlie e Braden ficaram animados para uma visita supervisionada à casa de Joshua. Quando chegaram, Joshua fechou a porta na cara da assistente social, Elizabeth Griffin Hall. Logo depois, a casa explodiu, resultando em um assassinato que matou Joshua e as 2 crianças. A causa oficial da morte foi envenenamento por monóxido de carbono, mas o legista também descobriu que as crianças tinham ferimentos significativos na cabeça e no pescoço, causados por um machado encontrado perto do corpo de Joshua. A casa estava encharcada de gasolina. Joshua havia nomeado seu irmão, Michael Powell, como beneficiário principal de sua apólice de seguro de vida. Muitos suspeitavam que Michael estava envolvido no desaparecimento de Susan, junto com Joshua. Essa suspeita se intensificou quando, em 11 de fevereiro de 2013, Michael tirou sua vida, pulando do telhado de uma garagem. Charlie e Braden estão enterrados no cemitério Woodbine, em Washington, onde também há um memorial para sua mãe, Susan. Ela continua desaparecida, mas, dado o destino trágico de seus filhos, acredita-se amplamente que Susan foi assassinada por Joshua, possivelmente com a ajuda de seu irmão Michael.